16, verso de número 1. Graças a Deus. 16:1 de Provérbios diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu vou repetir. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O texto em questão fala em controle. O controle traz a ideia de domínio, ou o poder de administrar certa coisa, ou ter o controle sobre uma situação, ou sobre algo que está acontecendo. E o versículo em questão descreve que tanto os planos dos homens, quanto a execução desses planos está sujeito ao controle de Deus. A responsabilidade humana está sujeita à soberania do nosso Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E a confiança no controle de Deus nos dá a certeza de que nada está fora do controle. Tudo está sob o controle dele. Provérbios capítulo 16, verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Deus que é soberano, se for necessário, Ele anula os meus planos, para colocar os planos dEle em ação. Porque os planos do Senhor para nós são planos perfeitos. E muitas vezes os nossos planos são frustrados. E muitas vezes os nossos planos são tendenciosos a não dar certo. Mas os planos de Deus sempre darão certo. Jeremias capítulo 10, verso 23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias está dando um alento ao povo que está cativo. E mesmo cativo por questão de desobediência, o Senhor está usando de misericórdia e dizendo a este povo que mesmo no cativeiro, tudo está sob controle. Tudo está dentro das suas mãos, sobre o controle das suas mãos. E o mesmo Jeremias, nos versos 11 e 13 do capítulo 29, vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O interessante é que até a nossa oração está sob o controle de Deus. Até o nosso ajoelhar, até as nossas petições, até o nosso clamor está sob o controle de Deus. E a oração é a única fórmula de resposta para nós da parte de Deus. Deus pode falar conosco de diversas formas. Nós só temos uma forma de diálogo com Deus, que é por meio da oração, que é por meio da busca, que é por meio do clamor. Mas a resposta que Ele vai dar a nós vai ser sempre de acordo com a sua vontade. Vai ser sempre de acordo com o seu plano. Alguma vez na vida você já recebeu uma resposta de Deus que você não gostaria de ter recebido? Você pensava uma coisa, mas a resposta foi outra. Você pediu um sim, mas Ele disse não.
Só que até o não de Deus, até a resposta que Ele te dá está sob o controle, porque você não consegue enxergar o futuro. Você não consegue enxergar o que está à sua frente. E como o nosso Deus é poderoso, e Ele é atemporal, isso é, não é medido pelo tempo e nem pelas circunstâncias, e Ele está além do tempo, Ele já está na eternidade, porque Ele é eterno, então Ele está já percebendo o que vai acontecer. Então Ele diz não, então Ele dá uma resposta diferente. Tudo está sobre o controle de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o interessante é que, parafraseando esse texto, nós não caminhamos de forma natural, nós caminhamos por fé. Nós entendemos por fé. Nós percorremos a carreira por fé, e até neste percorrer esta carreira por fé, tudo está sobre o controle de Deus. O sábio Salomão, no capítulo 20, verso 24, disse: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Ainda aqui na minha mente, Anderson, ainda aqui no meu entendimento, as coisas estão fora do controle. Ainda que no meu entendimento as coisas perderam o controle. No padrão de Deus, na linguagem de Deus, nunca vai existir perda de controle. No padrão de Deus, na linguagem de Deus, nunca vai existir fora de controle. Por quê? Porque Ele tem domínio sobre a situação. Ele tem poder e controle sobre a situação. E dentro dessa introdução eu quero falar sobre 3 áreas da nossa vida que está sob o controle de Deus. A primeira área: Deus controla a nossa vida pessoal. John Piper diz: devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. Um exemplo claro de controle pessoal na vida de alguém foi na vida do profeta Elias. Elias foi chamado por Deus num período extremo de idolatria. Acabe e Jezabel governando e inseriram no cunho religioso a idolatria em Israel. E o Senhor chama Elias exatamente nesse período. Elias chama os profetas falsos para uma batalha no Monte Carmelo. Vence estes homens no Monte Carmelo, 850. Mas uma só mulher colocou medo em Elias. Uma só mulher colocou desânimo e profunda angústia em Elias. Elias, até o capítulo 19, viveu de coisas sobrenaturais. Agora no capítulo 19 ele está debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. Um estágio de depressão, um estágio de angústia profunda. Não confunda depressão com opressão. Opressão é uma coisa, possessão maligna é uma coisa, depressão é outra coisa. E ele estava num estágio profundo, debaixo de um pé de zimbro, um arbusto que dá no deserto. Estava ali debaixo da sombra. E de repente Deus manda um anjo. O cuidado de Deus, o controle de Deus. Deus manda um anjo. Dá para ele pão cozido na brasa, ou pão cozido sobre a pedra, e dá para ele uma botija de água.
e diz: caminha, porque muito longa é a tua caminhada. Controle. Cuidado. O olhar de Deus sobre a vida de Elias. Levanta-te, come. Quando ele olhou, quando ele observou pão, quando ele observou água, diante das angústias profundas do profeta, Deus foi ao encontro dele no deserto e deu pão, e deu água. No deserto profundo da alma, Deus tem pão para nós. No deserto árido da vida, Deus tem água para nós. Ele mesmo disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 4,14, Jesus é a fonte que jorra água para a vida. Quantos de nós pensamos que quando estamos passando por momentos tortuosos, turbulentos, tenebrosos, de tribulações, estamos só? Mas de repente Deus manda um anjo. Come. A guerra vai continuar, a peleja vai continuar, mas tem pão e água para te sustentar. Tem pão e água para te fortalecer. Cuidado pessoal, controle pessoal, domínio pessoal. Ele caminhou 40 dias com aquele alimento, com aquela água, e se escondeu numa caverna. E Deus continuou cuidando dele e indo atrás dele naquela caverna. E perguntou para Elias o que ele estava fazendo lá. O que fazes aqui, Elias? Senhor, só sobrou eu. Eu sou o único profeta em atividade. Só tem eu para profetizar. Negativo, tem 7.000 que não se dobraram, que estão sendo cuidados e controlados por mim. Agora tu sai daí, porque tu vai ungir um profeta que vai entrar no teu lugar e tem mais 2 reis para tu ungir. Não adianta se esconder. Jesus vai lá no quarto escuro te achar. Jesus vai lá naquele ambiente escuro, de angústia profunda, de tristeza profunda, te achar. E dizer para você, sai daí. Aí não é o teu lugar. Você pensa que eu não estou cuidando. Você pensa que eu não estou sobre o controle. Você pensa que as coisas saíram da sua direção. Você só pensa. As coisas continuam ainda sobre o meu controle, sobre a minha direção, sobre a minha ação, sobre o meu poder. Deus está controlando a tua vida pessoal, teus sentimentos, tuas emoções. Algumas semanas eu preguei aqui sobre a ansiedade, baseada em 1 Pedro, ou 2 Pedro, que nós devemos lançar sobre ele, jogar. Não segurar, mas lançar sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Isso é controle, é domínio. Deus está cuidando da sua vida pessoal. Deus está controlando a sua vida pessoal. Teu chamado. Coisas específicas na sua vida. Deus controla a sua família, que é outro ponto que nós vamos entrar, ok? Mas Deus controla você. O cuidado dele é sobre você. Cuidando de você, ele também atinge sua casa, sua família. E o segundo controle de Deus é sobre a nossa família. Deus tem
propósitos firmados sobre a nossa casa, o controle dele é intenso sobre a nossa família. E um exemplo claro disso é Jairo. Jairo estava passando pastor André, por um momento turbulento. Chefe da sinagoga, um homem que tinha uma posição, um homem que não podia se encontrar com Jesus, porque Jesus fazia oposição aos fariseus. Só que ele olhou para casa, para a família. A minha família é mais importante do que uma posição. A minha filha é mais importante do que um cargo. A minha filha é mais importante do que as palavras dos fariseus, ou aquilo que eles podem falar pela atitude que eu vou ter, de me encontrar com Jesus para pedir para ele ir lá na minha casa. Jairo estava com a sua filha enferma, acamada, moribunda, quase indo à morte. Jesus sai da região de Gadara, vai para a região da Galileia. Uma multidão se encontra com Jesus. E de repente esse chefe da sinagoga, administrador da sinagoga, aquele que organiza os cultos na sinagoga, resolve ter uma reunião com Jesus no meio daquela multidão. Mas o interessante é que ele não chega na sua posição, ele chega se curvando diante de Jesus. Ele não chega mostrando a sua credencial. Eu sou o chefe da sinagoga e o Senhor tem que ir lá na minha casa. Eu sou um homem de autoridade e o Senhor tem que ir lá na minha casa, curar a minha filha. Não, ele se prostra. Aos prantos e angústia, ele pede para que Jesus, vamos até a minha casa. Faça alguma coisa pela minha família, faça alguma coisa pela minha filha. Eu perdi o controle. Não tem mais o que fazer por ela. Não há mais medicação, não há mais médicos que possam fazer alguma coisa. Ela está morrendo e eu preciso que o Senhor vá na minha casa com urgência. Mas ele fez esse pedido prostrado. Às vezes a gente quer peitar Deus e vir com palavras de autoridade para Ele. Eu determino. Não manda nem em casa, quer mandar em Jesus, né? Eu declaro, eu ordeno. Parece que brota um sentimento de orgulho. É lógico que no nome de Jesus nós declaramos. Mas tem alguns que colocam Jesus na parede como se Jesus fosse um chofé, fosse um garçom, que estivesse ali para atender os seus luxos. Esse homem não. Esse homem se prostrou diante de Jesus. Jesus, lá em casa, o controle está perdido. A saúde se perdeu. Eu não consigo fazer mais nada. Quer ver quando nós temos um filho nosso enfermo e nós não podemos fazer nada? Um grau de impotência domina a nossa vida. Se a gente pudesse, a gente dava a nossa saúde. A gente se sente limitado, incapaz, pequeno. E a única solução é fazer que nem Jairo, se prostrar. Jesus, o controle está perdido. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu fui aos médicos, procurei tratamento, fiz os exames. Mas agora é contigo. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre esta situação. Eu não tenho controle sobre esta causa.
não tem o que eu possa fazer. Fugiu das minhas mãos. Fugiu do meu controle. Fugiu do meu domínio. Mas esse homem foi até a fonte. Esse homem foi até Jesus. E ele disse para Jesus: impõe as mãos sobre ela, para que seja salva. Ela vai viver. Vamos lá em casa. Impõe as mãos. Faça alguma coisa. Jesus então caminha em direção à casa de Jairo. Mas de repente, uma mulher entra na história de Jairo. A mulher do fluxo de sangue. Só que o caso de Jairo era urgente. No ditado popular era para ontem. E daí Jesus para. Alguém me tocou. Jesus, todo mundo está tocando aqui. Tem uma multidão do seu lado. Como é que o Senhor pergunta ou afirma que alguém lhe tocou? É lógico que alguém vai lhe tocar. Não, alguém me tocou diferente. Saiu virtude. A mulher se manifesta. Jesus começa a ter uma conversa com ela. E Jairo ali, parado, com a multidão, esperando Jesus para ir com ele. De repente chega uma notícia. E a notícia que chega é desesperadora. A notícia que chegou para Jairo: Jairo, pode parar de incomodar o mestre. Não precisa mais incomodá-lo. Não precisa mais chamar, não precisa mais ele ir lá na sua casa. Sua filha morreu. Só que, pense comigo, Jesus estava tratando com a mulher do fluxo de sangue, conversando com ela. Vamos imaginar que o nato seja o Jairo. Jesus está conversando com ela, ministrando sobre a vida dela. Jesus a curou. Jesus está dando atenção para ela. Mas Jesus não se esqueceu de Jairo. Jesus está olhando para ela e olhando para Jairo. O único que pode fazer isso é Jesus. A gente não tem essa capacidade de conversar com um e prestar atenção em outro. Ou a gente bem conversa com um e presta atenção naquilo que ele está falando, ou a gente presta atenção no outro e não entende nada que esse está falando na nossa frente. Só que Jesus tem essa capacidade. Ele estava atendendo a mulher e olhando para Jairo. Não significa que Jesus está olhando para o Mário, está dando atenção para o Mário e se esqueceu do Renato. Jesus está olhando para o Mário, está olhando para o Renato, isso ao mesmo tempo. Jesus está vendo a circunstância do Mário, está vendo a circunstância do Renato ao mesmo tempo. A notícia chegou: Jairo, não incomode mais o mestre. Daqui aonde Jesus estava, ele gritou. Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Tem palavras que vão surgir no meio da circunstância para tentar tirar o nosso foco de Jesus, dizendo: ei, não incomoda mais ele. Ele não precisa mais ir na sua casa. O controle já está perdido mesmo, não tem mais como resolver, mas tem uma resposta de Jesus para ti nesta manhã, para a tua família nesta manhã. Ele ainda controla a tua casa, Ele ainda controla a sua família, e Ele está dizendo: não temas, não temas, não temas, crê somente. Jesus então vai na casa de Jairo. Chegando lá, a multidão acompanha. Quem é que vai entrar? Vai entrar eu? Vai entrar a mãe? Vai entrar o pai? Pedro, Tiago e João. Os demais tudo fora. Principalmente aqueles que falaram para Jairo que não adiantava mais. Pode ficar do lado de fora. Tem coisas que Deus vai tratar só com você, só com a sua família, só com a sua casa. Não precisa os de fora saber. Tem coisas que Deus vai restaurar lá na sua casa. Vão saber depois que a porta se aberta, porque daí você tem que sair para contar aquilo que aconteceu, para contar o milagre. Mas o milagre aconteceu dentro de casa, com a porta fechada, sem ninguém saber. Foram saber depois que o milagre aconteceu. Oh, aleluia! Vai acontecer um milagre lá na tua casa.
com a porta fechada, aleluia, no secreto do teu lar, no secreto da tua casa, Deus vai entrar com providência lá na tua casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa mensagem? Jesus estende a mão, diz para ela: Talita cumi, a ti te digo, levanta. Ela se levantou. Jesus disse: dá de comer a menina porque ela está com fome. Já ressuscitou com fome. Se fosse eu, já comia um pratão de macarrão, que eu vivo com fome. Eu não estou nem conseguindo fechar essa jaqueta aqui. Eu tentei fechar hoje e não consegui. Eu tenho que emagrecer. Eu e o Jorge vamos começar a andar também. Segunda-feira. Fala, Jesus. Jesus, não permita a chuva, mas se permitires, tudo bem. Deus está controlando a tua casa. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa manhã. Deus está cuidando do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo. E o cuidado de Deus é especial, é nos detalhes. É coisas grandes, é coisas pequenas. Deus tem um cuidado todo especial sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está sobre o controle, o domínio da sua família. Talvez você pai, você mãe que está aqui, não possa dizer o que Josué disse. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque seu filho está distante, sua filha está distante, seu esposo está distante, sua esposa está distante. Você não vai dizer agora, você não tem como dizer agora, mas você tem fé para crer naquilo que Deus pode fazer. E você em alta voz dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não vai se materializar agora, mas por fé pode se materializar hoje. Eu creio no mover de Deus sobre a minha casa. Eu creio no mover de Deus. Levante a sua mão para receber isso que eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu creio no mover de Deus sobre a tua casa. Eu creio no mover de Deus sobre a despensa. Eu creio no mover de Deus sobre as emoções. Eu creio no mover de Deus sobre os sentimentos. Eu creio no mover de Deus sobre a sua família. Eu creio no mover de Deus sobre os teus filhos. Eu creio no mover de Deus sobre os teus negócios, porque é através dos teus negócios que você sustenta a sua casa, sustenta a sua família. Deus está controlando a sua casa. Ai, comarachoraba, arabassuiamahas. Por último, para nós encerrar, Deus está no controle da igreja, do seu povo. Primeiro, Deus controla a sua vida pessoal. Segundo, Deus controla a sua família, sua casa. Terceiro, Deus controla a sua igreja. Deus tem controle sobre o seu povo. Mateus 28:18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Se tem algo que está sob o absoluto controle de Deus, é a igreja, é o seu povo. Se nós observarmos a história, nós vamos perceber que diversos reinos, impérios surgiram e desapareceram. E todos esses reinos e impérios se opuseram contra o povo de Deus, contra Israel. Se opuseram contra a igreja, o Império Romano, matando cristãos, pensando que matando os crentes destruía a igreja.
Acabava com a igreja, mas quanto mais perseguiam, quanto mais matavam, mais a igreja crescia. Se desenvolvia. Firmava as suas estacas no Senhor. Se tem um reino indestrutível, que não termina, que não tem fim, que já vivemos o hoje e desfrutaremos ainda mais na eternidade. O único reino que tem apenas um governo. E este governo é o que rege desde a eternidade. Este governo é o que domina e controla este reino, chamado Reino de Deus. Este reino não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade, Jesus disse, fazer a vontade daquele que me enviou. E este reino está aqui. Está aí. Por que ele é indestrutível? Porque ele não é material. Ele não é físico. Não tem armas físicas. Nós não trabalhamos com 38. O que mais que tem aí? Ponto 40. 767. A peixeira. A peixeira, né? Esse reino é espiritual, e as armas desse reino também são espirituais. Capacete para guardar a mente, sandálias na preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada, que é o único elemento de defesa e ataque. Este reino tem um inimigo sagaz, que luta incansavelmente para destruí-lo, arruiná-lo, que é o nosso adversário, Satanás. Mas Jesus deixou uma promessa estabelecida, que este reino não vai ter fim. Aleluia. E que as portas do inferno não prevalecerão contra este reino. Este reino tem um dono. Você tem um dono. Todo servo tem um Senhor. Você tem um Senhor. E o teu Senhor não conhece derrota. A gente romantiza às vezes as coisas, né? E às vezes a gente pensa que Deus, quando batalha contra o diabo, é aquelas pelejas de filme hollywoodiano, que em alguns momentos Deus é ferido, falta a criptonita, então ele vai atrás. Não, meu irmão, não. Satanás não tem nenhuma inferência no poder de Deus. Deus só estrala o dedo e acabou com tudo. Deus permite o diabo agir no mundo. O mundo jaz do maligno. Deus permite. Uma hora acaba. Uma hora termina. Mas neste mundo está a igreja. Pai, eu os peço que não os tire-os do mundo, mas os livre do mal. Neste mundo tem esse reino. Só que esse reino é guardado. A igreja cresce por causa dele, vive por causa dele, faz por causa dele,
cura por causa dele, tem por causa dele. Romanos 8:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus é a fonte, o sustentador e o justo fim de todas as coisas. Fique de pé por bondade. Ele sempre vai estar no controle. Diga comigo bem forte: o meu Deus nunca perdeu o controle da minha vida pessoal, da minha família e nem da sua igreja. Saia daqui nesta manhã com esta máxima no seu coração: o controle não está perdido. As coisas não estão fora do controle. Talvez você entrou aqui pensando: meu Deus, está difícil. As coisas estão descontroladas. Mas saia daqui com fé nesta manhã dizendo: não, não estão descontroladas. É o processo, é uma fase, é aflição. Mas até no meio da fase do processo, da aflição, Ele está sob o controle. Eu quero orar por você nesta noite, para depois nesta manhã, para depois nós cearmos. Coloca a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor. Diga para Ele: Jesus, perdoa-me pela minha pouca fé, mas eu estou saindo nesta manhã deste ambiente espiritual com a minha fé renovada, sabendo que Tu estás sob o controle. Eu oro por este povo, Pai. Apresento os meus irmãos diante de Ti. Creio no Teu agir, no Teu poder e no Teu controle sobre nós. Nada está fora do controle, nada está fora do agir, nada está fora, Senhor meu Pai, das Tuas mãos. Tudo está sob o Teu controle. Acrescente a fé dos Teus filhos, fortalece eles, fortalece os meus irmãos, Pai, diante das aflições, diante das intempéries, fortalece eles, para que eles possam ver além da circunstância, para que eles possam enxergar o socorro bem presente na hora da angústia, para que eles possam enxergar, Senhor meu Pai, as Tuas mãos dissipando o mal, dissipando as trevas, dissipando as aflições e concedendo vitória aos Teus filhos. Nós cremos no Teu agir, no Teu controle, no Teu poder, em nome de Jesus. Aleluia.